Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, hoje a live é extremamente importante, então já quero começar assim, ó. Pegue esse avião, manda para outras pessoas, convide todo mundo para estar aqui com a gente, porque nós vamos falar sobre a campanha do Setembro Amarelo. Informações que a gente vai produzir aqui hoje, eu em parceria com a Giovana, são extremamente importantes para que vocês possam, inclusive, nos ajudar a construir a rede de apoio do PHS, para que tantas pessoas tenham informação de qualidade, para que nós estejamos aptos, inclusive, a combater, a prevenir a questão do suicídio. E não é só para os jovens. Então, chame seus pais, chame seus amigos. A linguagem é fácil de entender, como nós vamos conduzir essa conversa hoje aqui, ela está fácil de ser entendida. Por favor, traga o maior número de pessoas para essa live aqui hoje, porque esse é o assunto. Vocês vão ver que eu estou um pouco ainda fora de costume com esse equipamento novo, né? Aqui eu estou com o pessoal da plataforma que estão nos assistindo em cópia. E aí eu quero deixar claro que as perguntas que vocês fizerem aqui, elas vão ser respondidas em tempo real. Então é importantíssimo que vocês estejam aí com a gente, construindo essa conversa, falando abertamente sobre o tema do Setembro Amarelo e participando da melhor maneira possível com as perguntas que eu quero que vocês interajam, que não fiquem com dúvida, que aproveitem essa oportunidade de tirar todas as dúvidas mesmo e auxiliar pessoas. Então, e eu já vou convidar a Giovana, porque o assunto hoje demanda tempo, calma, tranquilidade e um especialista da saúde mental, tá? Então eu já vou chamar a Giovana aqui. Giovana, se você puder... eu já consegui aqui. Bem-vinda! Obrigada, eu que agradeço o convite de estar aqui. Ué, mas você é especialista nesse assunto, né? Você mesmo que nós precisava falar, né, Giovana? Deixa eu contar para ele, Giovana, como é a nossa campanha, como que a gente trabalha com os atendimentos aqui, como que é feito, para que quem não saiba ainda possa aproveitar essa oportunidade que é durante o ano todo. Lá em 2015, eu não tinha experiência nenhuma com o suicídio, eu não tinha vivenciado na minha família, e até hoje ainda não, graças a Deus. Eu não tinha passado por essa experiência próximo com amigos, e eu enfrentei pela primeira vez a perda de um aluno, e isso me causou ali um grande desconforto. Eu acho que só mesmo depois de vivenciar de mais perto é que a gente cria o desconforto para criar coragem de combater, de prevenir a questão do suicídio, que é muito séria, que é muito grave. Em 2015, em setembro, eu resolvi falar pela primeira vez, porque setembro é o mês de combate e prevenção ao suicídio. Mas eu não tinha informação do caminho, eu só tinha informação técnica, e confesso para vocês que, embora a minha primeira palestra do Setembro Amarelo, ela criasse um impacto para o jovem, porque ele tinha acesso a informações que não são muito claras, que são os números que envolvem os bastidores, né, desse transtorno, aí eu tinha uma necessidade real de conhecer o caminho, porque a ajuda, ela só consegue ser eficiente quando a gente entende o processo que leva alguém a atentar contra a própria vida, a se machucar, que passa por esse sofrimento, e muitas vezes a gente não consegue perceber, porque a pessoa, inclusive, vive estigmatizada pelo problema. A sociedade estigmatiza, a religião estigmatiza, então ela fica ali, naquele mundinho, não pedindo ajuda, e a gente que está em volta pode ter várias possibilidades de ajuda, simplesmente por estar ali, né, com um ouvido que escuta e um coração que sente. No finalzinho de 2015, Leonan, que era 2016, na verdade 2015, o Leonan, que era aluno do História de Sonhos, ele teve uma conversa muito em particular comigo,
brigou bastante comigo para que a gente tivesse dentro do História de Sonhos um pessoal que é fantástico. E quando chegou, pegou o História de Sonhos e fez assim, ó, bum! Porque me deu um ensinamento que eu não tinha, que era um grupo de psicólogos. Naquele momento, a gente tinha 3 psicólogos voluntários. Um que chegou, quando ela chega, ela percebe que a demanda é muito grande, que ela sozinha não dá conta, e ela chama 2 outros amigos para ser os primeiros voluntários dessa escuta, essa escuta ativa tão necessária e tão importante para os pacientes que estão aí no sofrimento da questão do suicídio. Olha que interessante. Essa briga que o Leonan teve comigo me fez perceber o pessoal da psicologia. A chegada do pessoal da psicologia fez eu entender, Giovana, olha que lindo isso, né? A importância do trabalho que vocês fazem. E de lá para cá, o nosso grupo cresceu tanto que hoje são 13 voluntários no campo da psicologia, mais a rede de apoio que vocês mesmos acabam nos ajudando com os amigos de vocês. E aí nós temos profissionais incríveis, né? O Danilo, a Jaís, o Amarildo, você. Então, todos vocês, quando chegaram para o História de Sonhos e proporcionaram 1, 2, 10 atendimentos para os nossos alunos, fizeram a gente somar. Esse ano, Giovana, foram 237 solicitações de atendimentos, algumas, inclusive, que foram encaminhadas e direcionadas para você e para o restante da equipe. Essa vai ser a nossa conversa sobre o Setembro Amarelo de número 49 nesse mês. E nós fazemos isso, sim, de forma voluntária, para escolas, para empresas, porque sabemos da importância, porque essas informações salvam vidas. Giovana, o pessoal já te conhece. A gente já fez live, eles já sabem que você é do nosso grupo de voluntários também, que tem os seus atendimentos no seu consultório, com os seus pacientes, e que dedica um pouco de tempo para os meninos do História de Sonhos, para os nossos daqui. A minha pergunta para você é a de sempre, Giovana. Quem é você? Eu estou aqui, já sou figurinha carimbada, né? E que bom, eu adoro vocês, adoro o projeto, adoro participar, né? E os atendimentos que é possível, adoro estar fazendo para poder auxiliar esse grupo tão grande, né? Que vocês são, uma família gigantesca. E eu venho, né, muito desde formação já nesse interesse com a depressão e que está associado também em alguns casos com o suicídio, não todos, mas bastante. Então eu me especializei nisso, tenho especialização nisso e o meu consultório, como eu digo, é recheado dessas demandas, mas infelizmente, né, não falo isso com alegria, mas, por outro lado, também me sinto grata em poder ter o conhecimento para ajudar, né, esse número grande, que é grande, de pessoas com esse tipo de sofrimento. Giovana, eu vi que está aqui com a gente assistindo, até eu gostaria que ele participasse da live hoje, porque ele é uma das pessoas que lá atrás me foi o grande incentivador. Eu vi que o Leonan entrou aqui, não sei se ele ainda está. Leonan, se você estiver aí, tiver com um tempinho, quiser entrar aqui nesse bate-papo, fique à vontade, manda o convite aí que eu te coloco aqui para a gente prosear um pouquinho, porque muito disso que a gente construiu no longo desses 5 anos é em função das coisas que você me orientou, me proporcionou, me fez questionar e me fez enxergar a necessidade. Giovana, existem algumas coisas que são importantes a gente falar de começo, né? O Ministério da Saúde abriu essa campanha do Setembro Amarelo no final de 2014 e aí implantou de verdade em 2015. Em 2015 para cá, alguns monumentos históricos, alguns prédios comerciais, o setor da própria saúde começou a usar o laço amarelo para que a gente pudesse criar esse alerta. A cor amarela, ela é importante porque na campanha do Setembro Amarelo,
é usado exatamente as cores do semáforo para dizer que está tudo bem ou que não está tudo bem, né? Então, se está tudo bem, é verde, mas daí o amarelo é aquele sinal que a gente tem de atenção. Algo saiu da normalidade, algo está diferente e merece toda a atenção. Normalmente, a pessoa que está passando pelo sofrimento, ela não tem, num primeiro momento, noção de que ela está vivenciando aquilo. Porque existe um caminho, né, Giovana? Vamos começar a mostrar para eles esse caminho? Eu costumo dizer para eles assim, a tristeza é normal. Vamos falar do que é normal primeiro, Giovana. Até que ponto uma tristeza, uma chateação muito grande, uma angústia, ela é normal e faz parte do nosso crescimento? Eu sou muito brincalhona, né? Na vida e também no trabalho. Então, até nas minhas redes sociais tá lá que eu surto. E eu surto mesmo. É claro que não quero estigmatizar a palavra do surto, né? Eu falo numa maneira de brincadeira, não numa maneira que é propriamente dita. Mas por quê? Porque todo mundo tem os seus dias ruins. Todos nós. Todos nós temos os dias que a gente está sem direção, que a gente não sabe o que fazer, que a gente se sente angustiado, triste, ansioso e sem vontade de fazer nada. Então, assim, é normal do ser humano. A gente vive num mundo, a pandemia ela deu uma acalmada nesse sentido, eu acho, acredito, mas de muita produtividade. Então, eu tenho que ser, eu tenho que fazer, eu tenho que ter, e etc. E vai indo nessa bola de neve. E a gente não se permite sentir as sensações, os sentimentos, as emoções. A gente não tem tempo para isso, porque a gente só tem tempo para agir, né? Fazer. E é aí onde acaba entrando no que não é normal. Então, não é normal eu parar para sentir quem eu sou, porque eu não posso parar. Oi, tudo bem? Bem-vindo. Boa noite, Leonan. Obrigada por ter entrado, viu, Leonan? Por estar aqui Oi, com a Thaís, Giovana. Muito culpa dele, né? Você já conhece ele do grupo, mas não tinha visto o rostinho, né? Muito culpa dele. Bem-vindo, Leonan. Obrigada, viu, filho? Eu que agradeço, Ana. É um prazer estar aqui com vocês. Que joia. A Giovana estava desenrolando um raciocínio ali. Vamos deixar ela terminar. E aí a gente fala um pouquinho sobre você, viu, né? Combinado. Então, essas coisas são normais. E até dependendo do motivo, né, que tem aí as situações da nossa vida, fica mesmo por um tempo. Um conflito maior, que a gente fala as crises existenciais, talvez ter um rumo novo na vida, um olhar novo para o que a gente é, para o que a gente quer. Ok. Quando que isso passa a ser... Calma aí. Deixa eu prestar atenção. Muitos dias, semanas, você entra num conflito, entra numa situação, numa angústia e não consegue sair. Você não consegue sair. Você não consegue, ou não consegue buscar recursos, ou os recursos que você tentou não deu. E aí você vai entrando ali num colapso que você já não consegue enxergar a saída. Então, a tristeza, a tristeza é uma coisa comum, só que ela é traiçoeira. Porque ela é tipo um bichinho. Ela fica ali. O tamanho dela é insignificante. Só que se você alimenta, ela vai crescendo. E aí, quando vê, ela já está num tamanho que talvez te dê mais trabalho para desconstruí-la. Eu gosto muito, Giovana, do seu conceito de desconstruir as coisas. Eu fico encantada com isso, porque eu acho que isso facilita bastante para que quem esteja ali do outro lado da cadeira, né, do seu consultório ou da tela, possa ter esse entendimento da desconstrução. A desconstrução ajuda a gente a entender muitas coisas.
Porque às vezes a gente já vai com um conceito formado, né? É desse jeito e ponto. Mas daí esses questionamentos que o pessoal da saúde mental faz brilhantemente, vocês da psicologia em especial, vai mostrando para a gente alguns caminhos, algumas alternativas. Eu costumo dizer para eles assim, o Leonan ele caiu, mas ele vai voltar. Eu costumo dizer para vocês, para quem está ouvindo a gente, assim, você ficou encafifado com uma coisa, aquilo vai te gerar tristeza, tudo bem, tá tudo certo. Essa tristeza, ela tá ali com você por um dia, 2, 3, uma semana, 2 semanas. 2 semanas. Passou disso, não tá tudo certo mais. Você precisa jogar isso para fora. E tudo no comecinho é mais fácil de você encontrar soluções e caminho. Ajuda. Quanto mais tempo a gente vai deixando aquilo enraizar dentro da gente, pior fica o tal do bichinho que você acabou de explicar. Deixa eu aproveitar que ele está entrando de novo, para que a gente possa fazer uma pergunta para ele, que é muito importante, que eu quero que ele responda, Giovana. Aceita aí, Leonan, já te mandei o convite. Agora sim. O Leonan é aluno do História dos Sonhos já desde a fundação. Ele é da primeira turma do pessoal do História dos Sonhos. Ao longo da trajetória do Leonan, a gente passou vários estágios juntos. Desde jovem, que não sabia direito ainda o que queria, buscando ali os sonhos. E para quem não conhece o Leonan, existe uma live inteirinha aqui, que eu fiz questão de fazer para vocês agora no final de agosto, porque eu estou muito orgulhosa desse menino e da carreira que ele resolveu enveredar, que é o campo da psicologia. Ele acabou de se formar em psicologia depois de 5 anos muito sofrido, né? Leonan, foi muito sofrido esses 5 anos de universidade. E hoje a gente tem esse grupo tão grande aqui de psicólogos voluntários que fazem os atendimentos de urgência e emergência, e conseguem direcionar vocês nessa rede de escuta, é muito culpa do Leonan lá atrás, que me abriu esses olhos para essa importância. Ô, Leonan, depois de tantos anos, você saber esses números astronômicos do História dos Sonhos, saber da nossa demanda interna, saber do trabalho que os voluntários fazem aqui dentro do projeto, especialmente do pessoal da psicologia, você, inclusive, ser um desses profissionais agora que estão aqui com a gente nesse bastidor. O que você sente, Leonan, daquela primeira briga que a gente teve lá atrás para, Ana, precisamos ter um grupo de psicólogos? Bem-vindo. Obrigado, Ana. Bom, boa noite oficialmente aí pro pessoal que está nos assistindo. Boa noite, Giovana. Bom, acho que a sensação é orgulho, né, Ana? É um orgulho imenso, assim, de observar toda a trajetória, de ver que, assim, de aulas, a gente tinha ali aulas eventuais, né? É chamado de aulas eventuais, né? Que aconteciam ali ocasionalmente, quando o professor faltava, daquelas aulas se transformar num projeto que hoje está alcançando diversas pessoas e está conseguindo trazer aí informação para muita gente, né? E diversas vertentes, né? A gente tem o projeto Cofrinho, né? Tem o grupo de psicologia e diversos outros projetos, a editora, né? Então, assim, olhar para tudo isso é uma sensação de orgulho, um orgulho muito grande. E saber que eu fiz parte dessa história também me deixa bem orgulhoso. Eu também. Conta um pouquinho para eles do que é a importância do Setembro Amarelo para você, Leonan, e para você, profissional de psicologia. Bom, vamos lá. Eu acho que é bem importante falar que a gente precisa entender que o profissional da psicologia, ele também tem as suas questões, né, seus questionamentos, suas angústias, né? E, bom, eu também já passei por muitas dificuldades e a campanha de Setembro Amarelo ela me foi muito importante em diferentes contextos aí da minha vida, né? A gente fala muito que não é só em setembro que a gente faz essa campanha, é durante o ano inteiro, mas em setembro a gente intensifica isso para poder trazer informação para as pessoas, poder conscientizar da importância de falar, né, sobre um tema que está muito presente, principalmente dentre a população masculina, né, que é a área que eu estudo mais, assim, afinco.
e essa população ela tem cada vez menos buscado ajuda, buscado apoio, e isso é preocupante, né? Então eu vejo que para mim, né, enquanto uma pessoa, é muito importante nesse sentido de quanto que ela consegue trazer a importância de buscar ajuda. E eu sempre enfatizo essa questão da saúde mental masculina, né? O quanto que o homem ele se negligencia em muitos momentos e o quanto que é importante nós também demonstrarmos que precisamos de ajuda, né? Que não somos fracos, não deixamos de ser homem se demonstrarmos fraqueza, entre aspas, né? Ô, Giovana, a gente falou do que é normal, né? Que a tristeza faz parte do nosso crescimento enquanto indivíduo, da vida. É inclusive por sim, sabermos o sentimento da tristeza que a gente consegue valorizar tanto o sentimento da alegria, né? Se a gente não tivesse essa contrapartida, a gente talvez não valorizasse tanto. Tem vários fatores que são exclusivos do sofrimento do suicídio. Exclusivos porque, a longo prazo, alguns transtornos eles podem levar ao suicídio. Entre eles, a gente tem aí um alto índice da ansiedade, mas também um índice elevadíssimo de depressão e bipolaridade. Vamos falar um pouquinho disso para eles? Vamos explicar isso para eles? Na verdade, todas as situações é um nível alto, né, de probabilidade que acontece o risco de alguma tentativa ou de conseguir mesmo, né, o ato, só muda o olhar, né? Então, os sintomas, digamos assim. Então, uma pessoa que não tem transtorno aparenta ser muito mais silencioso. Porque os transtornos, e esses que você falou, e eu incluo também o borderline, né, que também tem alguns episódios de depressão e ansiedade aguda, etc., é muito mais nítido, porque o transtorno traz essa nitidez, ainda mais quando a pessoa já tem o diagnóstico. Então, parece que as pessoas ao redor, familiares, amigos, parece, né, dá a impressão para quem está de fora que se tem uma atenção maior, que já tem um diagnóstico. Então, as pessoas que entram numa depressão ou ansiedade como patologia, parece que não se tem muito essa atenção, esse olhar de quem está ao redor, né, do apoio, né, que é a rede de apoio. Porque ainda é um tabu grande. Então, assim, não é depressão, é frescura. Tá ansioso por quê? Então, associa que a ansiedade é só porque você quer muito alguma coisa. E não é isso, é além disso, né? Então, aí a gente acaba entrando em um conflito nesse sentido, dos diagnósticos, dos transtornos. Sabe, Giovana, eu tenho olhado aqui e vocês estão muito presentes nisso. As pessoas têm a palavra transtorno, parece um negócio tão pesado, tão, sabe assim? Eu estou com transtorno de ansiedade. Eu estou com transtorno de depressão, depressivo. Parece que a pessoa começa a carregar um mundo inteiro nas costas quando recebe o diagnóstico. Fechar esses diagnósticos é muito difícil. Vocês da psicologia precisam de um certo tempo de acompanhamento com essa pessoa para chegar nessa conclusão, encaminhar aí com outros profissionais, não é só vocês, existem aí outros profissionais, inclusive os psiquiatras, que vão ajudando na construção disso. Mas é perfeitamente possível, com acompanhamento profissional, conviver com esses transtornos, aprender a lidar com eles, aprender a se autoavaliar dentro dos transtornos, é perfeitamente possível. Vamos falar um pouquinho da importância do trabalho de vocês, né? Aqui eu estou incluindo, sim, o Leonan, o trabalho de vocês, psicólogos,
e todos os outros psicólogos que a gente não conhece. Vamos abraçar esses psicólogos todos que a gente sabe que tem mundo afora, que fazem esse trabalho brilhante de acolher essa pessoa que nem sempre vai para o consultório por essa finalidade e no conviver com vocês vai reconhecendo e aí então recebe esse diagnóstico, mas que consegue tratar e conviver muito bem. Vamos falar um pouquinho disso? Os transtornos, né? É claro que tem outras opiniões profissionais, mas eu considero a depressão e a ansiedade uma patologia. Não considero transtorno, porque para mim tem cura. Sim. Né? Então, assim, é totalmente possível, apesar de dificultoso, a pessoa se livrar de uma vez por todas da depressão e da ansiedade. Só que tem que percorrer aí um caminho. Os transtornos que a gente está falando aqui, mais especificamente os transtornos de personalidade, você não vai se livrar deles. Por quê? Porque faz parte de quem você é. É uma leitura da sua personalidade, é uma estrutura da sua personalidade. Como se fosse uma característica do cabelo, cor da pele, é uma característica sua. Então, assim, você tem que aceitar, cuidar e saber lidar com essa característica sua, que ela não vai sumir. Então, existem pessoas que têm uma pele muito sensível. Não tem que cuidar? Não tem várias coisas que a pessoa não pode fazer? Transtorno de personalidade é a mesma coisa. É uma coisa que precisa de cuidado, né? Semana passada, olha bem, Leona, olha, Giovana, que bonita a explicação que a psiquiatra Malu, a doutora Malu, deu pra gente na live da semana passada. Ela disse assim, se você sente um aperto no peito, uma palpitação, a primeira coisa que você faz é procurar um clínico ou um cardiologista. Se você está com caraminholas na sua cabeça, pensamentos que normalmente não consumiam o seu dia e agora estão consumindo, você, quando começa a pensar sobre essas coisas, você não procura um psicólogo, você não procura um psiquiatra. Porque acha que psicólogo, psiquiatra é coisa de doido. Leona, é coisa de doido, psiquiatra e o psicólogo? Conta aí. Com certeza não. Antes eu queria fazer um comentário sobre a pergunta anterior. Né? Acho que quando a gente pensa, eu colocaria a depressão e a ansiedade como transtornos, né? Porque eu acredito que existe todo um estigma já em cima de tudo isso, né? E a sensação que dá é que em alguns momentos a gente acaba estigmatizando ainda mais as pessoas e rotulando ainda mais, né? E aí a gente abre espaço para psicofobia, né? Para a segregação dessas pessoas. E aí abre espaço para um discurso de que, tipo assim, é frescura, é falta de Deus, tá assim porque quer, né? Então busca ajuda, e às vezes até para buscar ajuda, essa pessoa, ela precisa de ajuda, né? Talvez seja muito difícil buscar ajuda, né? Então, assim, eu vejo que é uma discussão bem complexa mesmo. E não é coisa de louco procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. Acho que todos nós... e aí também eu entro de novo nessa discussão, né? Por que a gente fala que ser louco é algo pejorativo, né? A gente tem aquela música, acho que eu gosto muito daquela música que o Ney Matogrosso ele interpreta, não sei se é de autoria dele, que é a Balada do Louco, né? Ele fala, dizem que sou louco por pensar assim, né? Mas se eu sou muito louco... O que é normal, né? E o que é loucura, né? A gente vai acaba discutindo, entra nesse campo de discussão. Às vezes o meu ponto de vista tá super normal tudo aquilo. E aí, assim, para algumas pessoas, procurar um psicólogo pode ser loucura mesmo. Pode ser, e para outras pessoas pode ser um avanço muito grande, né? Pode ser uma forma de, por exemplo, enfrentar de frente uma situação que há muito tempo precisava ser trabalhada e não
não havia um passo, não havia um posicionamento ali. E às vezes essa ação de buscar um psicólogo, buscar um profissional, essa ajuda, é aí uma forma de... Abaixa o volume para mim, por favor. De dar esse passo, né? O celular está acabando a bateria. Tá, mas eu já te agradeço por estar aqui com a gente só um pouquinho. Eu queria tanto mostrar você para todo mundo, e especialmente nessa fala com a Giovana, porque assim, a Giovana está com a gente, acho que há 2 anos. Por aí, acho que vai fazer 2 anos. E você está com a gente, Giovana, por uma briga muito boa que o Leonan fez comigo lá atrás, né? Então é muito mais motivo de agradecer ao Leonan pelo trabalho que a gente faz hoje, para que todo mundo possa ver que no História de Sonhos cada um tem sua parcela pelo tamanho de coisas que a gente é hoje. Tudo foi construção de muitas mãos. Então, se sua bateria acabar, fique em paz, Leonan. Aí depois você assiste o finalzinho da live. Giovana, ficamos tristes 2 semanas, passamos desse período, precisamos de atenção com aquela tristeza, precisamos não alimentar, entendemos que o profissional da saúde mental é o caminho, mas no SUS é muito complexo. Acho que é por isso que vocês me ajudam tanto aqui. O trabalho do CAPS é fantástico, Giovana, eu posso falar isso sem sombra de dúvida. A gente tem muitos alunos que já estão sendo atendidos pelo CAPS em vários momentos aqui, eles nos assessoram sim, mas existem poucos profissionais na saúde pública para demanda né? Existem poucos profissionais em relação à demanda. E existem poucos hospitais para esse atendimento de urgência, de emergência. O SUS não é funcional pela quantidade do que eles assistem. Giovana, os números do Setembro Amarelo são assustadores. Leonan, é assustador, né? Há 40 segundos entre uma tentativa e outra. E se a gente vai para o mundo, o negócio fica mais complicado ainda. A cada 3 minutos, a gente já está aqui há uns, 15, 20 minutos, meia hora conversando, e a cada 3 minutos uma pessoa se machucou. Ela tentou, ela fez a tentativa. E no fundo, nenhuma dessas pessoas, nem aquelas que conseguem efetivar o suicídio de fato, elas queriam morrer. Elas queriam simplesmente acabar com aquela dor. Como que nós, pessoas que estamos em volta, podemos criar essa rede de apoio na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos, ouvindo? Como que a gente faz uma escuta empática para as pessoas que precisam dessa ajuda? Que olhar que a gente tem que ter? Qual é a percepção, Giovana? Eu acho assim, né? Falando do SUS, eu amo o SUS. Tenho orgulho de morar num país que exista, né, esse serviço ao público. Mas na questão da saúde mental, eu acabo discordando que é uma questão de muita demanda para pouco profissional. Oba. É essa a realidade, só que a realidade por trás disso é a desvalorização. As leis de políticas públicas... Esses dias. As políticas públicas não são voltadas para a saúde mental. Então, é esse o obstáculo que acontece, né? Porque as outras demandas se abrangem até de uma forma satisfatória, né? Os pronto-socorros, as coisas emergenciais para as questões físicas, né? Em relação à pergunta, Ana, eu acho assim, olha, eu sou uma pessoa muito assim, de analisar, às vezes eu até fico viajando, né? Porque a gente tem pessoas próximas, então a minha estrutura familiar, a estrutura familiar que eu conheço, na amizade, na família, etc., talvez foge um pouco de outras famílias, né? Então, essa questão de como ficar atento, de como ouvir e ajudar é uma questão que eu posso desenvolver aqui, mas também queria puxar um gancho para quem realmente não tem essa rede de apoio. Oba, isso é bom. É uma realidade, infelizmente, né? É uma realidade de quem não tem a rede de apoio família, amigo, social.
Então, aí é onde as pessoas ficam mais perdidas ainda, porque realmente daí não vê a luz no fim do túnel. Porque quem tem a rede de apoio sempre vai primeiro nos amigos, namorado, namorada, depois na família, depois acaba chegando no psicólogo, né? Mas eu fico pensando no meu dia a dia, depois dos atendimentos, e quem não tem? Gente, eu gosto de começar a conversa do Setembro Amarelo falando que sempre o Setembro Amarelo é uma oportunidade que nós temos de fazer o convite à vida. Sempre é a vida. Embora a gente fale sobre a morte durante o mês de setembro e na campanha a gente fala bastante sobre a morte, acaba sendo um convite à vida. O que é a vida, né? É essa oportunidade que a gente tem diariamente de quando abre os olhos de manhã e faz os seus primeiros movimentos, poder sentir e conviver com as pessoas que a gente gosta, não gosta, aprender o que a gente precisa, o que a gente não precisa e multiplicar. Então, sempre precisa prezar a vida. Depois, o que é a morte, né? A gente não sabe o que acontece depois que a gente morre. Essa é a verdade. Ninguém voltou ainda para contar para a gente como é do lado de lá. Tirando a religião do espiritismo, que tem uma forma de explicar isso, as outras ainda não explicam muito bem para a gente o que a gente pode saber depois da morte. Mas o suicídio é o ato de antecipar essa morte. A morte ao natural, ela é uma surpresa. Todos sabemos que vai acontecer. Eu vou morrer, Leonan vai morrer, Giovana vai morrer, e a gente já está sabendo sobre isso. E o fato de saber já gera um desconforto na gente, né? Até 5 minutos atrás, enquanto eu não tinha falado sobre isso, muitos, inclusive, nem estavam pensando. Eu costumo falar para os meus alunos que a Morgana, que sempre está aqui comigo, a minha cachorra, ela não tem a menor ideia da preocupação ou da alegria que é viver e morrer, porque ela não consegue mensurar essa diferença. Nós, humanos sabemos. Mas antecipar essa data, não estar disponível para passar por isso no momento da surpresa, não é legal. Não é legal. A gente pode evitar essa antecipação para algumas pessoas se a gente tiver um ouvido que escuta, um coração mais disposto a amar o outro. A pessoa vai dar sinais para a gente. Tem um exame, a Giovana e o Leonan já sabem disso, que chama-se autópsia psicológica. Normalmente as pessoas que cometem suicídio, a família começa, a pessoa faleceu, chegou, acabou, morreu. Então, esse paciente, que agora é um óbito, ele passa por esse exame. Alguns especialistas param para investigar o que aconteceu naquela pessoa que causou o suicídio. Nessa autópsia psicológica, as informações que eles obtêm são chocantes. Por quê? Porque eles percebem, eles podem mostrar isso para a gente, ao ler a vida da pessoa de trás para frente, da morte para antes, que 1 ano e meio a pessoa deu sinais. 1 ano e meio a pessoa nos mostrou que precisava de ajuda. E nós, não é que negligenciamos, nós não tivemos esse ouvido que escuta, esses olhos que veem, esse coração empático, porque a pessoa passou por uma tristeza profunda, ela começou a ter, além dessa tristeza profunda, ela passou pela depressão ou pelos outros transtornos, algumas patologias, ela veio de um histórico de sofrimento, e um sofrimento que ela, às vezes, não conseguiu externar para pedir ajuda, mas o corpo falou, o comportamento mudou, as atitudes dessa pessoa fez com que a gente percebesse. No caso do Rafael, nosso primeiro aluno, que eu passei pela questão do suicídio, eu me lembro muito bem, Giovana, Leonan, eu me lembro muito bem assim, o Rafa tinha mudado, entendeu? Ele estava mais triste, ele estava menos agitado do que o normal, ele sempre foi muito falante, ele estava mais introspectivo e não era daquele momento. 1 semana antes dele cometer o suicídio, eu tinha parado o Rafa e tinha falado para ele, Rafa, você está esquisito. O que está acontecendo, menino? E ele me respondeu, dona, eu sou esquisito, esqueceu? E eu, naquele momento, sem o conhecimento do transtorno, do sofrimento, o que eu pensei?
Adolescente é esquisito, o Rafa tá esquisito, tá tudo bem. E não é assim. E não é assim. A pessoa mudou e a gente percebeu. Ela mudou a música que ouve, ela mudou os livros que não lê mais, ela mudou coisas que ela gostava de fazer, que ela parou de fazer. Ela mudou em vários aspectos. Vamos falar um pouquinho dessas mudanças que nós, enquanto família, amigos, colega de escola, de trabalho, conseguiríamos ver, Giovana? Sim, eu acho assim, a adolescência, como o Leonan falou, e bonita a fala dele, né, sobre esse tema do suicídio com os homens, que é muito maior, só que não se prova, não se comprova por passar despercebido, né, então não se classifica como suicida, mas e aí a gente pula isso porque isso está mascarado, e vai para os adolescentes. Então, os adolescentes é o mais popular, digamos assim, dentro desse tema do suicídio, né? E se confunde muito com essa etapa do desenvolvimento adolescente. Porque o adolescente muda mesmo, ele está no meio de duas transições, da infância para a adolescência e logo da adolescência para o adulto. Então é muito instável, ele vai criando sua própria personalidade, sua identidade, tudo. Só que é assim, ó, a criação saudável, ele não quer mais algo, mas já quer outra coisa. Não sou mais assim, mas eu já sou outra coisa. Exatamente. Né? Então ele vai se apropriando e vai trocando aí ao longo do desenvolvimento. Então é uma troca, não é uma evasão. Então eu vou caindo. Então eu não sou mais isso, não quero mais isso, não tenho mais interesse nisso. E não tá, a balança só vai entortando, não vai buscando o interesse. Então esse é o ponto. Então, era uma criança muito comunicativa, era uma criança muito dada, muito sociável. O adolescente, agora que não é mais. É na dele, é quieto, gosta de ficar mais sozinho. Então, avaliar assim, ó. Será que é porque ele quer uma privacidade? Ou porque o adolescente tem muita recusa das coisas, né? A não aceitação, porque ele está nesse processo de conhecimento pessoal e ele quer fazer as coisas da forma que acha melhor, né? E ponto que o isolamento, o afastamento social é um risco. Quando ele não consegue mais se sentir bem ao público. Então, quando ele está exposto ao público, ele está coberto por inteiro. Então, as roupas de frio no calor, cabelo tampando o rosto, ou boné, ou uma touca. Então, ele não quer a exposição. Então, aí acaba ficando num estado de alerta grande. Leonan, você convive de perto com a vulnerabilidade social. E eu gostaria que você tocasse nesse ponto, porque você é educador social também, além de psicólogo. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse ponto da vulnerabilidade social como um fator de risco. Porque nós entendemos que a questão do transtorno, que a questão do suicídio, do sofrimento para o suicídio, ela é um fator biopsíquico e social. Ela passa pelas 3 vertentes. Tem uma 4ª vertente, que inclusive, se der tempo aqui hoje, a gente comenta, de um estudo que está sendo feito em Harvard sobre a questão da ausência de uma espiritualidade. Mas a gente fala isso no finalzinho, se der tempo. Fala um pouquinho sobre o lado social, Leonan. Vamos lá, Ana. Torcer para minha bateria não acabar. Bom, falar sobre vulnerabilidade social, né, e fazer trazer essa visão do ser humano como biopsicossocial é muito importante, né? Eu trabalho hoje com crianças, adolescentes, né? Às vezes também tenho algum contato ali com o núcleo familiar dessas crianças, e eu percebo que, assim, existem diferentes variáveis que estão relacionadas aí
com essa temática, né, do suicídio. Uma delas, que eu acho que é muito importante mencionar aqui, é a gente falar um pouquinho sobre a questão das políticas públicas, né? A gente falou sobre o SUS e como existe todo um sucateamento, uma desvalorização profissional, uma despersonalização, inclusive, da psicologia, né? Não existe uma identidade profissional do psicólogo dentro do SUS, assim. E isso pega muito, não só no oferecimento dos serviços, mas também na forma como é trazido a visão do homem, né? Dos transtornos, das dificuldades e da vulnerabilidade. Porque na psicologia a gente fala muito sobre medicalização, né? E na assistência social também é presente a medicalização. A medicalização, assim, você tem fome, então eu vou medicalizar você com uma cesta básica. Tá tudo bem. Não vou trazer a transformação social, não vou trazer com que você possa se empoderar e ser uma pessoa que vai conseguir sair dessa situação que você está, mas eu vou remediando, e assim mantendo esse status que a gente já conhece, né? De uma sociedade que gera lucro para alguns e para outros mantém ali a miséria, a pobreza. Então, essa é uma questão, esse é um ponto importante que está muito relacionado com essa temática. Muitas pessoas hoje, né, procuram ajuda e até mesmo não tem condições de pagar a terapia, não tem condições de pagar um profissional por conta disso. Então, assim, e aí busca um atendimento dentro da política de alguma, na assistência social, no CAPS, enfim. E às vezes não consegue, né? Então, isso é um ponto. O segundo ponto que eu queria falar é o que eu venho observando muito dentro do meu trabalho, que é sobre o estresse de minoria, que é, assim, algo muito importante de se falar também nesse momento, né? A gente vive numa sociedade onde as pessoas, elas se expressam de diferentes maneiras, diferentes personalidades, né? Elas se identificam com diferentes gêneros, orientação sexual, etnias, e o quanto que isso está sendo aceito, né? Porque, assim, hoje existe muito uma fala de que eu respeito, mas eu não aceito. Então, como que existe o respeito sem passar pela aceitação? Isso é estranho, né? No mínimo. E essas pessoas que pertencem a esses grupos de minorias, né, elas estão passando por um processo de estresse, né? Principalmente quando a gente pega aí, por exemplo, população LGBT, que cada vez mais está sofrendo repressão. O Brasil é o país que mais mata transexuais, né? Então, assim, isso também é um fator importante de se olhar para as vulnerabilidades. E quando a gente fala da adolescência, voltando um pouquinho na fala da Giovana, né? O adolescente está passando ali por um processo que é né, de mudança corporal, de mudança psíquica e de mudança de adequação social. Então ele tem um luto pelo corpo, por um corpo que já não é mais de criança, e ao mesmo tempo lhe é negado que ele seja adulto. Então ele vive essa moratória, né? Ao mesmo tempo que ele já é apto para fazer algumas coisas que adulto pode fazer, ele não pode fazer porque ele ainda não é adulto. Mas quando ele se torna adulto? E aí ele vive nessa constante... Quando eu sou adulto? E aí ele vai crescendo, na verdade ele não sabe nem quando ele virou adolescente, porque a gente não tem um ritual de passagem para a adolescência, né? Então, essas questões, principalmente na adolescência, pegam muito, né? E não é à toa que a gente sabe aí que o suicídio está entre a segunda maior causa de morte aí, né? Entre os jovens, os 15 aos 29 anos. São questões importantes aí de se colocar, né? E eu gostaria de verdade, acho que até para encerrar um pouquinho minha fala, assim, eu gostaria de verdade que nosso Setembro Amarelo, e aí um dia, né, ele fosse recheado de oportunidades de renda, né, de emprego, de moradia,
que as pessoas recuperassem a sua dignidade, né? Só dessa forma que a gente vai conseguir combater de frente esse problema de saúde pública. Leonan, eu quero te agradecer, porque eu sei que essa bateria está no limite. Se você cair, já é do meu coração um agradecimento para você, meu filho. Tenho muito respeito pela pessoa que você é e por tudo que você faz dentro do seu trabalho e no seu trabalho aqui dentro do História de Sonhos. Então, só tenho gratidão por você. Uma coisa interessante que saiu aqui na plataforma, eu li aqui um comentário, é do Rafael Lima, ele é do curso 7 Ferramentas, e ele fala o seguinte: Ana, pergunte para a Giovana se isso que eu sei é verdade. Adolescente e idoso é o maior público do suicídio? Acometido pelo suicídio? No senso comum, sim. Mas entra o que o Leonan ressaltou, né, que muito bem colocado, sobre o que é maior. Então, os homens cometem e não, as tentativas não são tentativas. Eles já concluem mesmo. Só que passa despercebido, né? Mas no senso comum, sim. Os adolescentes e os idosos. Então, por quê? Então, é uma verdade. Os adolescentes têm todas as questões que a gente mencionou aqui, né? E os idosos, por não aceitação da fase que está. Então, é uma antecipação da morte. Por quê? Porque eu já não faço mais nada, minha vida não tem mais sentido. É como se entrasse em um loop que estaria só à espera da morte. Entendi. Então, não faz sentido viver. Olha só, Giovana, Leonan, tem aqui uma outra pergunta que eu também gostei bastante, que é assim, ó. Falar sobre o suicídio aumenta o problema ou não? Depende. Depende de como é falado sobre o suicídio. Né? Durante muito tempo, eu acredito que a gente tem evoluído bastante nesse sentido. Não sei se a Giovana tem a mesma percepção, mas nas redes sociais existia um movimento muito grande de se precisar de ajuda, eu estou aqui, me chama no inbox, me chama no direct, e não é toda a escuta que é qualificada para poder acolher algumas demandas, né? Então, qualquer ajuda não ajuda, né? Acho que esse é o lema. Não sei se a Giovana pensa diferente. Eu brinco, mas sério, uma brincadeira séria, que eu tenho preconceito com a campanha do Setembro Amarelo. Eu acredito que falar sobre o assunto é a solução, mas como falar? E não é esse movimento que pessoas aleatórias começaram a fazer. Esse movimento deve ser feito por profissionais que têm conhecimento no que está fazendo. Não é eu estou com você, não está, porque ninguém está com ninguém. Essa é a realidade. Eu estou te ajudando em um processo de doença, ou um processo de conflito, um processo existencial. Sabe por quê? Porque eu via, né? Isso que o Leonan falou, pessoas aleatórias, amigos, sei lá, ou nem conhece, falar isso. Estou com você. Não está. E aí quem está no sofrimento fala assim, mas não estava comigo, não está, e agora eu preciso da pessoa, e cadê a pessoa? Piorou a situação num estado crítico. Exatamente. Então são essas questões que eu trabalho ao contrário do Setembro Amarelo para estruturar, né, até onde eu posso chegar no meu alcance. E o Setembro Amarelo deve ser feito por profissionais que entendem do assunto. Não por todo mundo. Não pode ser aleatório. É aquilo que eu contei no começo da nossa conversa, né, Giovana? No primeiro ano, eu realmente achei, e aí entra o grande achado do Leonan nesse ponto, foi isso. Porque eu achei que só em levar as informações de estatística, por exemplo, a cada 45 minutos morre uma pessoa por suicídio. Né? São números que chocam. Quando a gente fala isso, choca.
Desde que eu comecei a falar sobre o Setembro Amarelo, Giovana, eu nunca falei em números menores, é impressionante, o negócio só cresce. A população que mais pratica suicídio, quando a gente fala que é o homem, ninguém fala, como assim é o homem? O homem é o forte. Quando a gente fala assim, olha, o homem ele não passou pelo campo das ideações e tentativas, ele teve a ideação e já foi para a conclusão e foi efetivo. Né? Ele não teve 2, 3, 4 tentativas, que é o caso que acontece com as mulheres, por exemplo. Quando a gente dá essas informações de números técnicos, a gente choca as pessoas. Mas o chocar não é o conscientizar. O conscientizar é mostrar o caminho que nós podemos fazer enquanto leigos de observação, de ajuda, de caminho, de ponte de apoio. Eu costumo dizer para eles no final de cada palestra do Setembro Amarelo do História de Sonhos o seguinte: hoje nós temos a estrutura que vocês nos ajudam a criar para que a gente possa fazer esses atendimentos de urgência e emergência. Isso é muito bacana. Mas existe um trabalho que é muito melhor ainda do que o nosso, que é o CVV, o Centro de Valorização à Vida, o 188. Foi lá, inclusive, que eu busquei meu primeiro treinamento. Porque para falar só das estatísticas e dos números e não propor uma solução, qualquer um pode falar. A gente precisa mostrar os caminhos de soluções. E os caminhos são, sim, pedir ajuda. E a pessoa que está no sofrimento, o Leonan falou isso muito bem, eu concordo, nem sempre consegue pedir ajuda. Ela precisa de ajuda para pedir ajuda. Né? Giovana, pensando por esse caminho, né, por essa informação de agora, aí vem aqui a Marília e ela pergunta assim, eu achei muito boa também a pergunta dela. Ninguém quer morrer, né, Ana? Mas todos temos finitude. Sim, todos vamos ter o nosso fim. E ninguém quer morrer. Eu costumo falar, não sei se vocês têm outro exemplo melhor do que esse, espero que tenha, que é como se tivesse um fogo ardendo, que consome aquela pessoa. Quando você está queimando a mão no fogão, por exemplo, o teu reflexo faz com que você tire a mão correndo, né? Queimou na panela, tire a mão correndo. A pessoa que está no sofrimento, ela não consegue fazer esse movimento de reflexo. Ela fica presa ali naquele sofrimento. Então é um fogo que consome, que arde e dói de verdade. Vocês têm um outro exemplo que fique mais claro para quem está ouvindo, que não é uma frescura, não é uma bobagem, não é uma coisa que a gente tem que não dar atenção? Tem um poema, um vídeo, na verdade, que eu gosto bastante, que faz uma analogia à mente como um apartamento, né? E aí, essa pessoa, ela tá vivendo sozinha ali, né, por um tempo, e viu que o aluguel estava atrasado, tudo mais, de repente, o aluguel foi pago, estava reformando tudo lá, e ela sentiu que tinha alguém morando com ela, né, e que, de alguma forma, essa pessoa, ela foi tomando conta da casa e fazendo com que toda a rotina da casa girasse em torno dessa pessoa, né? E depois de muito tempo que essa pessoa entendeu que ela estava vivendo com a depressão, né? Isso é um exemplo. E depois, na conclusão desse poema, que eu posso até disponibilizar para você, né? Depois, se você quiser passar para o pessoal, ele fala assim que a depressão, ela tirou todos de perto dele, tirou todos os amigos, todo o emprego, e por um momento ela quer que ele saia da própria mente dele, né? E em alguns momentos ele não sabe nem se ele quer também sair, ele não sabe se tem diferença, se é a depressão que quer que ele saia ou se é ele que quer sair, né? Então, é esse sentimento de desespero, de desesperança que bate muito forte, né? Eu acho que quando a gente fala da depressão, a tristeza profunda, né? A anedonia, a falta de motivação, ela se encaixa ali como uma forma de, poxa, agora eu estou esperando mesmo morrer, né? Em alguns momentos. E eu acho que ilustra bem essa relação. Concorda, Giovana? Concordo.
Sobre uma experiência minha, eu concordo plenamente com o que o Leonel falou em tudo até aqui. Mas uma experiência minha é que quando foi que eu decidi fazer a especialização. Então, assim, saí preparada da faculdade, porque eu já atendia no estágio essa demanda. Então, é isso que a Ana falou, dessa situação de estou com a mão queimando e não consigo ter o reflexo de sair. Então, para mim, era isso mesmo. Então, eu preciso fazer uma conscientização para que ela retome esse reflexo de novo, né? E quando teve um caso que eu fiquei frente a frente com o caso, e eu falei assim, e agora eu faço o quê? Porque já tinha passado dessa etapa do não ter reflexo. Porque ela já estava com a mão queimada, o corpo inteiro queimado. E foi um caso que eu pensei comigo, né? Depois do atendimento, falei assim, não tem saída. Foi o primeiro e único caso em 5 anos que eu falei, não tem saída. E isso me abalou de uma certa forma que eu pensei em não trabalhar mais com a psicologia. E aí eu pensei assim, tem que ter uma saída. E foi aonde eu fui fazer a especialização. Falei, eu que não estou sabendo o suficiente para conseguir enxergar a saída, porque tem que existir uma saída. Né? Então, eu acho que eu posso dizer que esse caso foi o caso mais complexo que eu já atendi até hoje. E foi o que me acordou, assim, não só profissionalmente, mas para a vida. Né? Porque é isso. Às vezes, tem esse bordão, né? E eu concordo com o bordão de que a pessoa não quer morrer, ela quer acabar com a dor. Mas eu já estive frente a frente com pessoas que queriam morrer. De verdade. Porque elas não gostam mais de quem elas se tornaram e da vida que elas têm. E aí elas acham que não dá tempo mais de ser diferente. Acham que não dá tempo mais de ter uma vida diferente. E dá tempo. Sempre dá tempo. Se você está respirando, dá tempo. Ô, Giovana, puxa, por isso que eu falo que você é tão especial pra gente nesse sentido. Eu gosto muito de quando essa desconstrução que você faz com a gente, que ajuda a gente a ter outros entendimentos, né? Por isso que o Setembro Amarelo, a gente tem que falar realmente da vida, embora a gente fale sobre a morte, porque aqui está a nossa briga, da vida, para viver. E viver com dignidade, viver da forma mais plena possível. Nascemos para viver plenamente em abundância, inclusive. Em vários momentos, a gente se perde nesse caminho, mas tem que ter para onde voltar. Enquanto a gente respira, dá tempo de recalcular a rota, dá tempo de fazer tudo para mudar. A gente precisa ter essa consciência. Agora eu queria abordar um pouquinho. Deixa eu só ler o comentário da Ju, que foi bem legal. A Ju está aqui nos bastidores, ela disse que ela não vai entrar, mas que ela vai continuar nos bastidores. Diz que só nós três estamos arrasando. Olha que belezinha. O respeito é referente ao outro, sempre ao externo. O seio familiar, a aceitação é referente ao seio familiar. Então, as pessoas dizem que respeitam, mas às vezes não respeitam ou não aceitam. Que é um pouco em cima daquela fala de aceitação que o Leonan falou da questão social. Gente, vamos falar um pouquinho para eles que, assim, a família sofre. Não é só a pessoa que está passando pelo transtorno e que chegou, de fato, a cometer o suicídio. A família sofre. A família sofre no antes por não entender. A família sofre durante, quando está vivendo a situação das tentativas, dos machucados, que a pessoa não foi efetiva na prática do suicídio, porque ela não sabe lidar. E ela sofre depois, caso o suicídio bata a porta dessa família, porque aí o depois é de um questionamento que não deveria ser feito, mas acontece.
porque vem somado de culpa, vem somado as fichas caem todas depois, né? Ah, tal coisa ele fazia, puxa, tal coisa ele fez, tal coisa ela fez, e eu não vi, eu não fiz nada, eu relevei, eu fingi. Então entra muito essa questão da culpa. O sofrimento da família acaba sendo antes, durante e depois. E ainda tem uma outra situação. Uma família, tem a questão genética, né? O suicídio ele tem aí uma carga genética, por isso que muitas vezes quem já passou pela situação do suicídio uma vez na família pode ter uma reincidência com outra pessoa, porque tem lá o fator da genética. Vamos mostrar para a família aonde que elas conseguem essa ajuda. Passei pela questão do suicídio, estou vivendo com alguém que já teve as tentativas. Como que eu, de fora, consigo ajuda para mim também? Porque faço parte desse sofrimento, mesmo que indiretamente. É irônico, mas é no psicólogo. Porque eu tenho... eu trabalho, nesse caso, o paciente sempre é quem está em sofrimento, mas eu trabalho também com a família, no sentido de orientação, de cuidado com os familiares. E se eu identifico que existe uma questão que está puxando, né, da história pessoal para aquela situação, aí eu encaminho para fazer um processo terapêutico mesmo, individual. Mas eu acredito que o profissional que atende essa demanda tem que também estar preparado para conseguir apoiar, auxiliar os familiares. Vamos pensar assim, Giovana, como que a gente pode dar uma dica para eles? A palavra nem é dica é tão bobo às vezes. Como que a gente pode realmente orientar no caminho de buscar ajuda? Primeira coisa que a pessoa precisa, ela sair da crise, porque ela está em crise, né? E ela precisa sair da crise. Para que ela possa sair da crise, qual é o primeiro passo? Porque ela não consegue, naquele momento de crise, ainda organizar os seus pensamentos. Então, estou em crise. Não, às vezes não consigo nem perceber que eu estou na crise, né? Para voltar, para ter essa ajuda. Vamos tentar criar uma linha de raciocínio para quem está de fora poder observar e falar, Eu acho que a dica é exatamente essa. Estou em crise, e já faz tempo, e não consigo sair. Melhora um dia, mas depois no outro continua em crise. Então eu tenho dias melhores, mas não dias sem a crise. Então não espere sair da crise. Procure ajuda. Então, o que acontece muito, que chega no meu consultório já em estado crítico, avançado, é porque ficou esperando sair da crise. O Leonan levantou uma questão muito recorrente sobre o estresse. O estresse, ele não é considerado uma patologia, né? Tem também, mas assim, é uma outra coisa, não é o estresse que a gente está habituado, né? Com sobrecarga, tudo. E aí a pessoa fica se dando desculpas. Eu estou trabalhando demais, eu estou muito estressado, é isso. Então, um final de semana que eu consegui ficar sem fazer nada, um final de semana que eu ficar tranquilo, eu sair com os meus amigos, eu beber e curtir, já vai resolver. E aí na segunda-feira tá pior. Então essa é a dica. Se isso estiver acontecendo na sua vida, se isso estiver acontecendo no seu momento atual, é hora de pedir ajuda. Muitas pessoas estão se justificando agora na pandemia. Então, minha vida social não consigo retomar por conta da pandemia. Não é. Pode ser que não seja. Então, também é hora de talvez buscar ajuda. Buscar ajuda não significa que você vai fazer um tratamento. Às vezes, você precisa de uma orientação só. De compreender a situação ao seu redor. E dali em diante você consegue sozinho. Então, não são todos os casos de pedir ajuda que são gravíssimos. Uma coisa interessante que a gente precisa deixar claro para todos vocês que estão ouvindo a gente,
e para os amigos de vocês, que eu sei que vocês vão compartilhar essa live aqui, porque vocês estão entendendo a importância da construção da fala que nós três fizemos aqui, que eu e a Giovana estamos fazendo agora. Preste atenção. Às vezes, o ato de não ir impede você lá na frente de não ter mais tempo para pedir essa ajuda, né? Então, assim, falar com um psicólogo, eu estou me sentindo diferente, eu vou falar com um psicólogo. Puxa, isso é um ato até de coragem, porque você vai chegar lá, você vai conversar, vocês vão entrar em questionamentos, e tudo bem, e vai ser uma resposta assim, não, você está super bem, esse questionamento é da vida, vai para tua casa e vive. E ótimo se você recebe uma fala assim. E se você recebe uma fala de, olha, vamos prestar atenção nesse caminho, vamos pensar um pouco mais sobre isso, vamos cuidar um pouco mais desse sentimento, dessa emoção, de como você está agindo com essas situações de agora, você encontra ajuda. Então não é um ato de fraqueza, de covardia, de, eu estou buscando ajuda, puxa, e se alguém souber, né? Deixe se alguém souber para outro momento. Eu quero duas coisas, Giovana, antes da gente partir para esse fechar. O Matheus está falando assim, Ana, agora a gente vive um mundo tão cheio de tecnologia que a gente se compara com a informação que o outro põe, que na verdade é uma inverdade. E eu acho que ele está querendo dizer aqui sobre as postagens, né? Nós temos fotos em filtros, fotos em cenários que não são nossos, a gente vai para lugares que a gente não está experimentando a sensação de estar lá de verdade, mas bate a foto, congela aquele momento, e é como se nós estivéssemos ali, ou nos comparamos com corpos perfeitos que foram esculpidos no Photoshop, né? Então, assim, como que a gente lida com essa questão do virtual tá trazendo pra gente um padrão que a gente não atinge, Giovana? Que quem atinge, na verdade, são as ferramentas e os aplicativos. Então, assim, os corpos que você falou do Photoshop é isso, mas também existe os que não são Photoshop e são reais. Só que a que custo? A que custo? A que preço? Preço que eu falo de sofrimento. Porque a gente não sabe se aquela menina dali da foto tem algum transtorno alimentar. Se ela chora durante a noite inteira porque ela não pode comer. Então tem tudo isso que a gente não vê porque o virtual não nos permite, né? O Instagram para mim, segundo vem o Twitter, as redes mais agressivas psicologicamente. Eu também acho. Elas são de um nível de violência psicológica gigantesca e que a gente não consegue ver. Eu consigo, que eu estou atenta, então tem dia que eu me fadiga, né, e eu desativo, né, a minha rede pessoal, porque eu não dou conta, acaba me fazendo mal, então eu consigo identificar quando me faz mal e dou um tempo. Mas muitas pessoas não conseguem, principalmente os mais jovens. O último dado que a gente tem aqui, o pessoal aí das estatísticas levantou para a gente, os brasileiros consomem, em média, 4h30 no dia funcional de rede social. Ou seja, vamos imaginar uma pessoa que trabalha normalmente 8 horas, um seletista, né? Que ele tem 8 horas de vida útil na empresa, ele é pago por 8 horas produtiva, mas ele consome 4h30 de tempo em produção para o seu trabalho, para as suas atividades, para o seu lazer, para a sua família, em vida de mundos virtuais nas redes sociais. Isso é um dado. O brasileiro é o segundo público, a gente só perde para os japoneses. E aí, Ana, entra no que a gente começou a falar no início. Aí esse consumo acaba gerando mais intensivamente a questão da angústia. Preciso ser, preciso ter, preciso produzir, não sou nada porque o outro está produzindo muito mais que eu, o outro sabe muito mais que eu, então eu não sei nada. Isso é assim, direto na autoestima, direto no psicológico. E é extremamente prejudicial. As pessoas têm que poupar e estar em alerta aí com o consumo e o tempo que passa, né?
Eu vou ler o comentário da Cleire, que eu achei bem bacana também, que é assim: ser forte é ter ciência que podemos pedir ajuda e suportar o contato com as verdades para trabalhá-las, né? Porque esse pedir ajuda é o que vai mostrar para a gente, olha, eu preciso de ajuda nesse ponto específico aqui, porque eu não sei, porque eu não conheço, porque eu preciso aprender, ou porque eu não sabia que precisava aprender sobre isso. Eu não sabia que tinha isso. Quando é conhecido da gente, fica mais fácil. E essa ajuda é o facilitador. Giovana, para a gente poder realmente encerrar, diga para eles a importância, porque o que é o trabalho do profissional da psicologia nessa prevenção toda do transtorno, do sofrimento, do suicídio? Em poucas palavras, não é a luz no fim do túnel. Te faz enxergar que tem luz. Que você não está conseguindo enxergar ainda, porque está olhando em outra direção. O papel do psicólogo faz você direcionar o seu olhar na onde está o foco da luz. E a partir disso, você vai desenrolando aí, cada vez mais você vai abrindo esse buraco que está passando, essa pouca luz, e quando veja, está passando uma luz enorme, imensa, que clareia tudo, né? Então, é esse o papel do psicólogo. O papel do psicólogo, ele não vai resolver as coisas para você, mas ele vai te ajudar a se resolver. É importante vocês não ficarem com dúvidas. É importante saber que o profissional da saúde mental, seja ele um psiquiatra, seja ele um psicoterapeuta, seja ele um psicólogo, ele é uma fonte muito grande de direcionamento da luz, como a Giovana falou, de ajudar a gente a colocar o nosso foco ali, né? Enxergar onde temos que mirar de verdade. O trabalho que eles fazem é lindíssimo. E, Giovana, quero aproveitar você aqui para fazer uma coisa que eu sempre faço quando eu encontro profissionais que eu não consigo abraçar. Então, eu estou conseguindo que você está aqui junto comigo hoje. O nosso grupo de psicologia hoje tem 13 voluntários. Esses meninos, eu falo meninos porque eu sou mais velha que todos eles, né? Eles fazem um trabalho aqui que eu, Ana, não faço, que é exatamente essa ajuda profissional no campo da psicologia. A Ana entende muitas coisas, a Ana sabe muitas coisas, mas não o que eles sabem. E o nosso trabalho de serviço de psicologia que nós temos aqui hoje, ele é tão ou mais importante do que todo o projeto História de Sonhos. Porque esses meninos, esses profissionais que estão com a gente nos bastidores, que quase, né, vocês já conheceram a Jaíse, alguns deles vocês já viram passar em lives aqui, porque cada um é especialista no seu segmento, na sua vertente. A Giovana está com a gente hoje aqui por conta da depressão, por conta de ser especialista em depressão e no combate ao suicídio. Então, assim, cada um deles agregou muito no que somos hoje, muito na qualidade do que nós podemos ofertar. São 13 valentes que, puxa vida, eu nunca pago esses meninos, sabe? Eu nunca pago o trabalho que eles fizeram, que eles ainda fazem e os que eles ainda vão fazer aqui dentro. Porque que a gente consegue, né, Giovana? Já seria lindo, mas não é é um monte. É um monte. E a maioria deles dedicam realmente. Eu tenho alunos que estão há 4 anos sendo acompanhados pelo profissional. Então, assim, o trabalho que eles fazem é lindíssimo. Eu só tenho a agradecer, Giovana. Eu estou hoje com você, mas abraçando todos os 13 daquele nosso grupo de WhatsApp. Vários de vocês só se encontram assim quando vê as lives, nem sabe, nem conhece, né? A Jaíse, por exemplo, lá no Espírito Santo, né? O Danilo em outra cidade, a Marilda numa cidade distante daqui, enfim. Cada um de vocês colaboram para que a gente possa proporcionar um tiquinho de qualidade de vida melhor, e tudo passa pela saúde mental. A saúde mental e eu vou continuar defendendo essa bandeira, o lugar que nós deveríamos ter mais organização e limpeza, devia ser mais limpinho, dentro da nossa cabeça, porque é aqui
que organiza todo o resto. Gente, parem, olhem para eles com outro olhar. Veja a ponte que eles fazem entre a nossa qualidade de vida. Vejam, enxerguem o profissional que eles estudaram, e se qualificaram, e pós-graduaram, e mestraram, doutoraram, não importa os títulos que eles têm. Mas eles colocam a vida deles exatamente em benefício ao outro. Ao outro. E esses profissionais têm a sensibilidade de entender a gente dentro do que nós somos. E o que nós somos, às vezes, não é bonitinho, não é legalzinho, não é tudo lindo. E eles têm essa sensibilidade com a gente, esse carinho, essa acolhida. Então, entendam, o que a gente faz aqui não é só Setembro Amarelo, é durante todo o ano. Vocês podem estar contando com esses voluntários o ano todo, com esses profissionais o ano todo. Vocês podem ir direto nas redes deles, que o conteúdo que eles postam nas redes deles, Giovana mesmo, o conteúdo dela, tem dia que salva meu dia. Tem hora que eu dou muita risada com coisa que ela posta, porque é uma verdade dita de forma leve. E tem hora que é muito sério, eu paro e falo, puxa, mas essa menina falou isso mesmo. Aí vou lá, entendo um pouco mais. As redes deles individuais é um canal de bênçãos também, viu, gente? Então vão lá, sigam, compartilhem o que eles façam, aprendam a conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, porque é importante. E não fiquem envergonhados. Aqui nas Tradições não existe vergonha. Giovana, essas são as minhas considerações finais. E as suas? Me conta aí. Começando por essa questão das redes sociais, né? Que muitas pessoas falam assim, o psicólogo fala uma coisa, o outro fala outra coisa. E isso não é para confundir ninguém. São maneiras diferentes da gente se expressar, né? E de atingir um tipo de dor. Não significa que existe a errada. São todas certas, né? E cada um se identifica, e que bom que é assim. Porque talvez em um momento da vida eu possa ajudar, em outro momento da vida o Leonan pode ajudar, em outro momento outro profissional pode ajudar. E que bom que somos todos diferentes. Em relação a tudo que a gente falou aqui, Ana, eu gostaria de dizer assim, se existe alguém que vai ver essa live, né, e não considera que está no seu estado normal, que está cansado, que não aguenta mais viver nessa roleta russa que é, né, a vivência com a depressão, tem jeito. E eu posso afirmar que tem. Porque eu já vivi o outro lado. Então, não precisa ver como Giovana profissional. Aquilo que a gente estava falando da escuta, que não qualquer escuta serve de ajuda, né? A minha ajuda, porque eu me preparei para isso. Então, não se... Tipo assim, não tem dinheiro para pagar psicólogo, não tem condições de ir no psicólogo. Às vezes, uma conversa, uma orientação já te ajuda bastante. Então, não pensem, não deixem de vir até mim ou a outros profissionais que estão aí disponíveis. Gente, e esse sim, ela nos deu há mais, sei lá, 2 anos, talvez mais, talvez menos. Eu sou muito ruim com números aqui, o bom do número é o Thiago, viu, gente? Eu não sou nada boa com número. Então, mas não foi só ela, né? Foram todos esses 13 e os amigos deles. Porque às vezes eles não têm vaga, eles não têm ali momento na agenda. E eles ligam para alguém, porque sabe que essa escuta profissional, ela é a mais eficiente. Essa escuta profissional, ela é a mais eficiente. Respirou, dá tempo de alguém te escutar. E se alguém te escutar, você tem aquele segundo para refletir, e refletir pode te levar à luz no final do túnel. É assim que funciona. Giovana, impagável como sempre. Eu sou extremamente grata a você por vários motivos, você sabe disso, mas em especial por estar comigo aqui hoje, representando todos os outros e me ajudando a encerrar a campanha do Setembro Amarelo dentro do mês. Precisou da gente? Busca que a gente está por aqui. Um grande beijo, Giovana. Eu tenho a agradecer. Beijo, viu? Boa noite para todos.
Quem vai estar comigo a semana que vem? Não conto, não conto, não conto. Isso é um problema seu, de acompanhar as nossas redes e saber quem vai estar aqui. Logo, logo a Elisandra posta, tá? As perguntas que vocês me fizeram durante a live sobre a imersão, eu não vou responder. Eu vou deixar para responder amanhã, na sexta-feira, quando eu vim de manhã no Solos Fortes às 7 horas, tá bom? Vamos focar hoje em entender direitinho o que a gente pode fazer para prevenir o combate, né? Para combater e prevenir o suicídio. Ficou com dúvida? História de sonhos não é o suficiente, você não está entendendo, não sabe como que a gente pode ajudar? É mais rápido do que a gente? Liga 188, o CVV é ímpar, é um trabalho lindíssimo do Centro de Valorização à Vida, que tem sempre lá um profissional, ou pela ligação, ou pelo chat, ou pelo site, ou por e-mail. Não fique sem pedir ajuda, tá bom? Beijo, gente, até semana que vem. Obrigada, Deus te abençoa sempre, filho. Amém. Obrigada.